Sente que tá vivendo um roteiro que não foi escrito por você? Eu imagino que sim, mas eu tenho outra pergunta. Será que tem como a gente escrever 100% do nosso roteiro? Se você ainda não se identificou de cara com esse questionamento que eu estou me fazendo nos últimos dias, pensa nas situações. Escolher um curso de faculdade ou um curso profissionalizante, que não é uma coisa que você se identifica 100%. Mas você não tem outra opção melhor, você tem que fazer algo, ou outra pessoa escolheu para você, ou ainda um emprego que você conseguiu, foi atrás, você só precisava desse emprego para se sustentar. Talvez tivesse uma condição melhor do que a que você está vivendo, ou um estilo de vida, hábitos, costumes que você está querendo ter para você, que é simplesmente a vida de outra pessoa que você está acompanhando na internet e aquilo parece o certo, aquilo parece a melhor forma de viver. Eu me identifico com todas essas situações. Imagino que pelo menos alguma situação você tenha nesse assunto. E eu venho refletindo porque eu vejo que, tá, a gente nasce, a gente cresce, né? O início da nossa vida. Primeiro os pais têm que criar você para você sobreviver. Depois a gente fica adolescente, se torna mais rebelde, tem mais acesso a essas vontades. Esse mundo que faz o nosso coração ficar mais quentinho, bater mais forte. A gente começa a se rebelar, a ir contra os escritores do nosso roteiro e tentar cada vez mais conseguir espaço até que a gente chega na vida adulta e varia. Você às vezes começa um passo atrás dessa vida adulta, você tem que batalhar por coisas que muitas pessoas já têm, ou você já começa numa vantagem, você teve mais liberdade, você teve alguém te incentivando aí atrás das suas vontades e escrever seu próprio roteiro. A minha situação é de uma pessoa que nunca pôde escrever muito roteiro. Talvez, com certeza, tem pessoas que puderam escrever menos ainda e outras mais. Mas na minha situação, vamos pular essa parte de infância, adolescência. Eu sempre quis fazer muito o que parecia certo, ser uma pessoa que não dá trabalho. Eu vejo como isso me fez nem saber, às vezes, estar tão fechada de seguir o roteiro padrão, aquele roteiro de fábrica pré-estabelecido, não me fez descobrir de verdade o que eu queria fazer, o que poderia ser legal para mim. Descobrir as minhas vontades. Às vezes é difícil para mim saber o que eu quero exatamente. Tanto que eu fiz uma faculdade que parecia certa a se fazer, não sabia o que me interessaria mesmo, não me identifiquei no curso do início ao fim, nunca me identifiquei. Também terminei, continuei por parecer o que era certo e entrei no mercado de trabalho por parecer o que era certo. Também, né, porque eu tinha graduação, então tinha que trabalhar, não é mesmo? Trabalhei na área, nunca gostei, tanto que não gostei da faculdade, porque eu gostaria também no mercado de atuação. Eu consegui um emprego numa área oposta, completamente diferente, só por ser mais estável, por ter pelo menos a estabilidade financeira para eu conseguir pensar em outras coisas da vida. Me vejo como uma pessoa que viveu nessa rigidez, nessa ideia de fazer o que parece certo, sem explorar o que eu queria verdadeiramente. Eu acho que aquilo que eu falei no começo, de às vezes você estar alguns passos atrás, é muito verdadeiro também nessa parte de vida profissional, porque às vezes você precisa conseguir tal oportunidade de emprego, não importa em que área seja, mas porque ela vai te dar uma estabilidade financeira que você nunca teve. Tem muitas coisas que variam e influenciam nessas decisões. Em tudo isso que eu tô pensando, que eu tô analisando da minha própria vida, eu vejo que uma coisa que eu consigo escrever do meu próprio roteiro, ainda estando presa e não sabendo como que eu, 100% livre, escreveria, mas eu tô começando a me encontrar, a me descobrir na criação, aqui na criação de conteúdo. Não divulguei esse perfil para nenhum amigo, nenhum conhecido. Ele é 100% meu, eu me sentindo livre de me expor sem julgamentos. Não que alguém me julgue, mas a nossa cabeça cria essas suposições, às vezes inexistentes. Eu sendo livre para falar o que eu quero e o que eu admiro nos outros. Então pego as minhas inspirações, canais que eu gosto, e eu tô cada vez mais encontrando o caminho que eu quero seguir aqui. O principal para mim desse canal é cada vez ir me descobrindo e estudando, conhecendo, lendo mais livros, consumindo mais podcasts e outros criadores e ter um repertório legal. Eu ter um repertório sobre essas coisas que eu gosto.
quase que um hobby. Já expus aqui todo o meu mundo, né, pra vocês, a minha visão sobre esse assunto e por que eu tô pensando nisso. Perguntas que eu fiz. Primeiro, você sente, né, que tá seguindo um roteiro escrito por você? Isso vai do que você sente. A maioria das pessoas, provavelmente não. E o que a gente faz com isso? A gente tenta escrever o que dá. A minha outra pergunta, será que tem como a gente escrever 100% do nosso roteiro? Eu acho que não. Sempre vão ter responsabilidades. Você pode ser a pessoa mais rica, mas mesmo assim tem que continuar trabalhando. Às vezes doença que aparece não tá no nosso controle, problemas familiares. Tem muitas variáveis na nossa vida que mesmo acho que em situações ideais lá que a gente imagina, não, agora eu tenho controle total da minha vida. Muito difícil. Talvez se acostumar com a ideia de que sempre vão ter responsabilidades que simplesmente por existir vão estar com você, te dá uma visão real do que você pode escrever no seu roteiro. De alguma forma, a vida vale a pena, mesmo em situações assim, mesmo acontecendo isso, e encontrar brechas que caibam a nossa frase que a gente vai escrever nesse roteiro, que para mim está sendo o YouTube. A gente não consegue encontrar nossas brechinhas, pequenas frases que a gente possa fazer no nosso roteiro. Tem gente que consegue fazer o capítulo inteiro. Se você consegue fazer uma frase, se você consegue fazer uma correção ali, escrever de um jeito um pouco melhor, uma frase que às vezes já está escrita, consegue mudar uma coisinha para ficar um pouco melhor. Se você consegue botar um ponto final aonde deve, uma vírgula, acrescentar algo. Até essas pequenas coisas importam e é nisso que a gente tem que saber aonde elas existem. Essa reflexão que eu tô trazendo é tanto para comunicar essa minha mudança de produção de conteúdo no YouTube, que tem pouquíssima gente aqui, mas talvez se você chegar com esse vídeo, estou mudando de forma de postar o conteúdo. Quero mostrar mais minha visão sobre diferentes coisas, diversas coisas, e identificar cada vez mais aonde que estão os pontos finais que eu posso pôr, onde que eu vou acrescentar essas coisas, trocar as palavras ou escrever onde eu vou poder escrever. É assim que é o roteiro da vida, o nosso roteiro. Espero que, claro, né, com o tempo, no futuro, eu tenha muito mais controle, consiga escrever muito mais, consiga definir novos capítulos, encerrar capítulos, tenha muito mais autonomia. Mas da forma que está sendo agora, eu consigo refletir sobre os meus dias, sobre a minha situação, encontrar as pequenas coisinhas que eu possa fazer diferente. Isso vai fazer e já está fazendo uma diferença muito grande na minha vida. Se você acha que uma coisa pequena não vai fazer diferença, vai. Acompanha aqui o canal para a gente falar sempre, ter sempre essas reflexões. E eu quero te mostrar que vale a pena sim, mesmo que seja uma coisinha pequena. Vale a pena você ir descobrindo essas suas vontades, o que é a sua verdade e colocando ela em prática, mesmo que pequeno. Vai melhorar. Eu espero que sim, né? Tô falando para vocês e falando para mim mesmo. Vai melhorar. Futuro, a gente não conhece, a gente não sabe como que é, a gente não sabe nem se vai estar existindo nesse futuro. Mas ele pode ser muito lindo, pode ser muito cheio de coisas escritas por nós mesmas e não pelos outros. E eu espero que seja assim. É isso que eu tenho de plano de vida, um futuro que seja escrito por mim, que tenha coisas que aquecem o meu coração, que eu encontre essas paixões por várias coisas que eu ainda talvez nem saiba que eu goste, ou as coisas que eu já sei que eu gosto, que eu consiga colocar em prática. A vírgula que eu coloquei nesse meu dia, que está completamente fora do meu controle, fazendo só coisas automatizadas, a vírgula que eu coloquei, que foi o cafezinho que eu tomei, ou o sonho que eu comprei na padaria, eu consigo aproveitar esses momentos. Às vezes a gente deixa de viver, torna insensível porque a gente não tá dando espaço, porque a gente não tá conseguindo ver que elas cabem ali, que elas cabem tanto de tempo quanto de dinheiro, coisas mais simples, sabe? Como aquilo faz bem, como aquela coisa pequenininha faz bem. Se você tem uma brecha, se você encontrou aonde você pode dar sua canetada da sua vida, abraça essa oportunidade, desenvolve ela, mesmo que talvez não pareça grande, não pareça importante, mas você testar, ver isso que você está com vontade de fazer. Às vezes você vai descobrir que você não gosta. Você pode descobrir se você gosta ou que você não gosta. Pelo menos você não vai estar parada no mesmo lugar, você não vai deixar aquela brecha aberta ou deixar alguém colocar alguma coisa ali. Ocupa o máximo que você possa do seu dia com coisas que são da sua vontade, vêm de verdade do seu coração. Pode parecer bobo, você pode ter medo do que os outros vão dizer, vergonha, pode parecer muito simples,
comparado com o tamanho dos sonhos que você tem. Mas vamos fazer o que dá, o que é possível, deixar que isso ocupe o espaço da nossa vida que é possível no momento. Eu espero que no futuro você tenha muito mais espaço para escrever sua história, seu roteiro. Enquanto isso, vou colocando as minhas vírgulas somente. Ou minhas pequenas frases, como esse canal vai ser uma pequena frase que eu consigo escrever. E se você gosta desse tipo de conteúdo, me acompanha aqui, se inscreve, curte o vídeo, comenta. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos!